Fala, povo doido, Thiago Melo aqui e sejam muito bem-vindos ao Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento aqui do YouTube. Ó, antes de começar, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, ativar o sininho que é importante, eu sempre esqueço disso, e se possível você compartilhar o nosso vídeo, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Ah, segue também lá nas redes sociais, a gente tem o Insta e o Face do canal Novidades Antigas. Dedé, seu monstro! Solta a vinheta. Bom, povo, o vídeo de hoje vai ser sobre uma das coleções de gibis mais icônicas dos anos 80 e 90. A gente vai falar sobre Super Aventuras Marvel. Bom, gente, Super Aventuras Marvel foi uma coleção de gibi que foi publicada pela editora Abril. Ela começou em julho de 1982 e ela acabou em fevereiro de 1997. Ela teve um total de 176 edições, meu brother. Ela foi meio que uma continuação, a gente pode dizer assim, de uma outra série de gibis da época que chamava Heróis da TV. Olha esse nome. Bonito! Mas enfim, as duas revistas elas chegavam na banca ao mesmo tempo até 1988, quando Heróis da TV foi cancelado e Super Aventuras Marvel ia continuar até 1997. O que era Super Aventuras Marvel? Não sei. Super Aventuras Marvel era uma junção de vários heróis da Marvel, logicamente, que não tinha uma revista própria todo mês. Por exemplo, o Hulk, o Capitão América, os X-Men, eles tinham uma revista mensal. Ou seja, se você fosse todo mês na banca de jornal, você ia ter lá os gibis para você comprar desses heróis. Só que a Marvel tinha uma porrada de herói que não tinha uma revista mensal. Então o que eles fizeram? Eles juntaram todos esses heróis que não tinham a revista mensal e criaram Super Aventuras Marvel. Cada volume de Super Aventuras Marvel trazia em média 3 histórias com 3 heróis diferentes. Então, ó, por exemplo, no volume 1 você tinha o Demolidor, Conan o Bárbaro e Luke Cage. Mas qual que era o lance de Super Aventuras Marvel? Geralmente, uma história que começava, sei lá, no volume 10, ia ter continuação no volume 11 e terminava no volume 12. Então a Marvel meio que te obrigava ali a comprar a coleção inteira. Ó, é importante falar que como a revista durou 15 anos, e 15 anos é coisa pra dedéu, alguns personagens, como por exemplo o Quarteto Fantástico, eles perderam a revista mensal. Isso fez com que eles aparecessem mais na Super Aventuras Marvel, né, no decorrer dos gibis. Outros heróis, como por exemplo os X-Men, eles ganharam uma revista própria enquanto Super Aventuras Marvel já existia. Isso fez com que eles participassem menos. Então Super Aventuras Marvel funcionava meio que como uma vitrine para os heróis da Marvel. Porque era assim, se você se destacava e ia bem, você ganhava uma revista própria e consequentemente aparecia menos. Agora, se a sua revista mensal tava uma merda, você perdia sua revista mensal e era jogado lá no Super Aventuras Marvel. Bom, vários heróis foram aparecendo no decorrer das edições de Super Aventuras Marvel. É importante falar que o Demolidor, o Homem Sem Medo, ele tinha meio que um protagonismo, porque ele foi o herói que mais apareceu, juntando todas as aparições dele em Super Aventuras Marvel. Para vocês verem como o Demolidor ele tinha um protagonismo em Super Aventuras Marvel, a capa da edição 100 trazia ele. Mas fora o Demolidor, a gente tinha também Conan o Bárbaro, que é muito bom. Depois teve revista mensal. A gente teve os X-Men, que depois veio ter uma revista mensal, tá? A gente teve o Mestre do Kung Fu, o Justiceiro, que também teve uma revista mensal. Não durou muito, mas teve. O Thor, o Surfista Prateado, o Quarteto Fantástico, como eu falei, tinha perdido a revista mensal. O Luke Cage, Doutor Estranho, Motoqueiro Fantasma, Tropa Alpha e por aí vai. Super Aventuras Marvel, ela tinha assim algumas histórias muito interessantes, com os temas muito interessantes, como por exemplo na edição 85, aonde o Thor ele fica à mercê do Loki. Tinha uma série de histórias dentro de Super Aventuras Marvel que eu gostava bastante, que chama O que aconteceria se, tá? Que era uma proposta diferente do que a gente estava acostumado. Por exemplo, na edição 132, o Justiceiro mata o Demolidor. E aí a gente vê mais ou menos as consequências da morte do Demolidor pelo Justiceiro.
Então é como se aquilo nunca tivesse existido, mas a Marvel traz pra gente uma possibilidade diferente da história que a gente já conhecia. Essa série ela é tão louca e ela é tão interessante que parece que o Disney Plus, que agora é dono da Marvel, vai fazer uma série exclusiva por streaming baseado nesse título. O que aconteceria se, por exemplo, o Capitão América fosse criado pelos nazistas? Meu, se isso acontecer vai ser muito louco. Disney Plus, estamos contando com você, meu brother. Uma outra coisa legal que acontecia nas histórias de Super Aventuras Marvel era juntar dois heróis numa mesma história. Por exemplo, na edição 152 eles juntaram o Demolidor e o Motoqueiro Fantasma. Uma outra informação boa também é o formato. Esse gibi pequenininho no Brasil, ele ficou conhecido na época como formatinho. E ele tem 13,5 cm por 20,5 cm, que é o que a gente chamava de formatinho na época. Lá em fevereiro de 97, quando o Super Aventuras Marvel teve fim, eles colocaram uma outra revista chamada Marvel 97, que tinha a mesma pegada de Super Aventuras Marvel, que era juntar vários heróis que não tinham revista mensal, só que com outro título, uma outra pegada de imagem. Então a gente pode considerar que Marvel 97 foi a continuação de Super Aventuras Marvel, só que outra série, outro título, voltando do volume 1. Isso sempre acontece, né? Uma outra coisa que aconteceu durante os 15 anos de Super Aventuras Marvel foi a troca da forma de fazer os gibis. Porque o gibi ele era feito no lápis e papel, né? Era tudo desenhado à mão. Com o passar do tempo, ali na virada da década de 90, os computadores começaram a fazer, né? Os desenhistas eles desenhavam no computador antes da impressão. E isso aconteceu, essa mudança de gibi à mão para gibi no computador, na edição 166. E fica evidente a mudança. Se vocês olharem na edição 166, ele já tá numa pegada mais digital, né? O logo aqui tá diferente. Você vê que toda a pegada de layout dele tá completamente alterada. Por quê? Porque aqui já era digital chegando, né? Eu vou contar pra vocês como é que eu conheci Super Aventuras Marvel. Senta que lá vem a história. O que acontece? Eu tive o meu primeiro contato com o gibi de Super Aventuras Marvel lá no ano 2000, quando eu tinha 12 anos e estava na 6ª série. Olha que coisa louca. Eu ajudando um colega em sala de aula com um trabalho, eu acho que era um trabalho de matemática, eu não lembro bem. Eu sei que eu ajudei ele no trabalho, ele ganhou nota, a gente começou a conversar e ele perguntou se eu gostava de gibi. Eu falei para ele que eu gostava, lógico. E aí ele falou assim, pô, meu tio me deu alguns gibis, e eu não gosto muito de ler, pô, você não quer ir lá em casa buscar? Eu falei, pô, lógico que eu vou. Detalhe, gente, quando eu cheguei na casa dele, os alguns gibis era tipo assim, 60, 70 gibis. Eu falei, velho, é pra eu levar tudo isso embora? Ele falou, é. E aí no meio daqueles 70 gibis, pra vocês terem uma ideia, eu tive que fazer 2 viagens a pé, porque eu tinha 12 anos, pra pegar tudo. E era uma distância ali de uns 4, 5 quarteirões da casa da minha avó. Mas assim, naquele monte de gibi, nesses 70 gibis, tinha Tex, tinha Super Aventuras Marvel, tinha alguns do Batman, os fabulosos X-Men, era bem sortido, sabe? Tinha gibi ali de tudo. E tinha mais ou menos umas 10 edições de Super Aventuras Marvel. Eu achei aquilo muito louco porque aí eu comecei a descobrir heróis que na época eu não conhecia. Como por exemplo o Doutor Estranho, o próprio Demolidor não era muito comum. Hoje todo mundo conhece por causa do filme. Mas naquela época, a gente tá falando do ano 2000, não tinha essa cultura dos heróis que tem hoje. Então eu fiquei viciado naquilo. E aí o que eu comecei a fazer? Como eu só tinha 10 edições, eu comecei a ir em sebo, porque a gente tá falando de uma época antes da internet. Eu comecei a ir em sebo e eu não conseguia comprar muito, porque eu tinha 12 anos, eu não tinha dinheiro. Então eu cheguei a juntar ali mais ou menos umas 30, 40 unidades de Super Aventuras Marvel, nessa brincadeira dos gibis, e aí eu fiquei muitos anos sem comprar. Com a internet e você podendo comprar online, procurar online, eu comecei a comprar mais. Eu sei que quando eu tava mais ou menos ali com uns 50, 60 volumes de Super Aventuras Marvel, eu fui numa convenção de quadrinhos lá no Ipiranga, e lá eu conheci um cara que tinha a coleção completa. E aí, eu comprei a coleção completa de Super Aventuras Marvel, os 176 volumes,
E eu comecei aí vendendo os que eu tinha repetido, que foram aqueles 50, 60 que eu fui juntando ao longo dos anos. Mas vale muito a pena, se vocês puderem ler, show de bola. Nós aqui do canal Novidades Antigas, a gente quer muito que vocês participem, tá? A gente quer muito que vocês se inscrevam, que vocês curtam os vídeos. E para incentivar isso, a gente vai fazer um sorteio aqui no canal, que é o seguinte: quando o nosso canal bater a meta de 1000 inscritos, presta bem atenção, quando o nosso canal bater a meta de 1000 inscritos, nós vamos sortear entre os inscritos toda a fase clássica em DVD com a dublagem da Gota Mágica lá da Manchete. Gente, isso é raridade, isso não tem aí no mercado. Então é o seguinte, somente para aqueles que forem inscritos no nosso canal, e quando a gente bater a meta de 1000 inscritos, a gente vai sortear todos os 114 episódios com a dublagem da Manchete. Então não perde tempo e se inscreve no nosso canal, beleza? Ó, gente, falando sobre a promoção, tá? Não esquece que não basta só você se inscrever no canal Novidades Antigas para concorrer no sorteio. Você precisa se inscrever lá na nossa página no Facebook ou lá no nosso Instagram pra gente saber quem vocês são. Porque se vocês só se inscreverem no canal, eu não vou saber quem é. Aí não vai ter pra quem sortear, beleza? Não esquece, se inscreve lá no Face ou no Insta. Valeu? É isso aí, povo doido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Super Aventuras Marvel. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho. E aí você pode comentar aqui no YouTube, lá no Insta ou no Face. E aproveita quando você comentar, se você for comentar, qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Porque lembra, esse canal não é só meu, esse canal é nosso. Beleza? Fui!